É sem dúvida um gosto poder trazer esta temática que está tão quente no nosso mercado, na nossa discussão, na discussão das empresas, mas também nas nossas conversas dia a dia. Portanto, o meu nome é Joana Rodrigues, eu sou a diretora do Departamento de BPC and Architecture da Savills Portugal. Estou neste ramo ligado ao imobiliário e arquitetura há mais de 23 anos, portanto há cerca de 23 anos. A Savills tem aqui uma forte aposta naquilo que são naquilo que é esta vertente de certificações, também por estar ligada a este meio, portanto ao meio da arquitetura e do real estate, e naturalmente teríamos que nos envolver muito a fundo nesta temática do WELL, e por isso apostámos numa acreditação, ou seja, temos uma arquiteta, a primeira arquiteta acreditada em WELL no país em 2018, que é a nossa arquiteta Bárbara Clemente, e hoje espero representá-la, portanto ela não pôde estar no webinar porque está de licença de maternidade, mas a verdade é que a Bárbara tem sido aqui a nossa champion aqui na área de well-being, e realmente mais uma vez dizer que é um gosto poder partilhar convosco aquilo que é a nossa visão, estratégia e obviamente aquilo que tem sido a evolução desta certificação, não só a nível internacional, mas também em Portugal propriamente dito. Isto terei naturalmente, eu vou deixar o meu e-mail no fim da apresentação, portanto alguma dúvida que possam ter, não só hoje, mas daqui para a frente estarei totalmente disponível para vos poder esclarecer e ajudar. Primeiro que tudo, o que é este esquema do WELL? Como é que surge a certificação WELL? A certificação WELL foi criada pelo CEO da Dells em 2013, numa tentativa de melhorar as condições. Portanto, a Dells é uma empresa americana ligada à área imobiliária e à área da tecnologia, e surgiu precisamente por esta necessidade de ter um especial cuidado naquilo que seria a evolução da própria empresa, portanto, da própria empresa deles, na sua evolução na parte do bem-estar. Óbvio que isto enverdou para a criação do Instituto, que é o International Wellbeing Institute, que foi criado em 2014, portanto, basicamente um ano depois, precisamente para passar todo este conhecimento para fora e passar esta certificação para fora, o CEO da Delos resolveu em paralelo criar este instituto, que ao fim e ao cabo é um instituto que certifica em WELL. E o que é o WELL? Portanto, o WELL é um sistema internacional que mede, monitoriza e certifica as condições no edifício que promovem o bem-estar dos seus ocupantes, independentemente do seu uso. E lá está, é muito importante falar sobre esta questão da monitorização, porque não só, lá está, certifica numa primeira instância, como monitoriza, ou seja, a certificação WELL tem que ser atualizada de 3 em 3 anos, portanto é obrigatório para se manter o selo, é algo que tem que ser monitorizado e acompanhado e verificado de 3 em 3 anos. Aqui só uma nota muito especial da Organização Mundial de Saúde, que realmente tudo aquilo que é esta aposta no well-being acaba por ser uma aposta também forte naquilo que é o futuro, ou seja, tudo o que é situações de doença, de precaução de doença, de precaução de situações também físicas e mentais. E realmente, se trabalharmos aqui, apostarmos na parte do well-being, estamos também a apostar naquilo que é o futuro da nossa saúde, portanto, a todos os níveis. Óbvio que nós estamos a ter um especial cuidado naquilo que é, ou queremos ter, não é? Naquilo que é o ambiente à nossa volta, e ao fim e ao cabo esta certificação também traz aquilo tudo que está à nossa volta para dentro de casa, não é? Portanto, apostarmos não só naquilo que é a sustentabilidade e aquilo que é tudo aquilo que é a parte, digamos que física, de para fora, mas obviamente trazer tudo isso para dentro para melhorar também as condições de quem está e convive dentro do próprio espaço. Só aqui três pontos extremamente importantes, que é, portanto, toda esta relação que há com a parte física e social, portanto, ambiental, e convivência dentro do edifício. Portanto, o WELL está muito ligado àquilo que são as premissas neste momento do ESG, portanto, Environmental Social Governance, e está perfeitamente alinhado,
ou seja, está dentro dos quadros, está perfeitamente alinhado naquilo que são estas necessidades das empresas de apostar também no ESG, e é totalmente, ou seja, tem aqui uma vertente muito flexível, portanto esta certificação tem aqui uma vertente também muito flexível e customizada para aquilo que são as próprias premissas do edifício e daquilo que é a convivência no edifício. Qual é que é, o que é que realmente a vantagem e o que é que o WELL tem de muito interessante é que é extremamente holístico, porque monitoriza, ou seja, avalia comportamentos, avalia a operacionalidade do edifício e, obviamente, tem incorporado toda a parte do design. E, óbvio que as pessoas são o centro disto tudo, portanto, são as pessoas que estão dentro daquilo que é este trabalho todo muito holístico, mas que, naturalmente, é fundamental que estes 3 pontos que estejam totalmente interligados, e a certificação WELL, ao fim e ao cabo, traz tudo isso para cima da mesa e avalia tudo isto de uma forma muito, muito centralizada. Portanto, avalia aquilo que é o impacto do edifício nas pessoas, permite que haja um posicionamento naquilo que é o design e naquilo que é tudo a parte de gestão do próprio edifício, e permite que haja aqui um posicionamento de excelência do próprio edifício. E, obviamente, como falava, tem aqui uma visão muito holística naquilo que é a parte da saúde, porque, não, mais uma vez, não avalia só a questão física do ambiente, a parte térmica e acústica, etc., que vamos ver um pouco mais à frente, mas também aquilo que é o próprio comportamento do ser humano na alimentação, na forma como utiliza, na forma como recicla, inclusivamente. Portanto, tudo o que é comportamental também está muito dentro daquilo que é esta certificação WELL. Quais são as principais estratégias e onde é que realmente a certificação WELL atua? E aqui temos os pontos principais que são avaliados, portanto, aqui de uma forma muito resumida, os pontos principais que são avaliados dentro daquilo que é a certificação WELL, portanto, desde toda a qualidade, portanto, esta questão da qualidade do ar, da forma como é gerido também o consumo, portanto, quando estamos a falar de ares condicionados, a parte da água, a parte de como é que toda a vegetação e a imagem, ou seja, esta questão mais de materialidades do próprio escritório, como é que efetivamente também funciona naquilo que é a nossa imagem de bem-estar, a parte da iluminação, seja ela natural ou artificial, toda esta questão de atividade física, como é que ela é proporcionada no escritório, o conforto térmico, que às vezes não está só relacionado com a questão do ar-condicionado, mas também às vezes este conforto térmico que vem com a qualidade do ar, etc. A parte do som, como é que ele é controlado, portanto a parte acústica, mais uma vez a questão dos materiais, como é que são utilizados, e tudo aquilo que é aquilo que reflete e promove a questão portanto, a atividade, não é? Toda a nossa atividade cerebral, quais são os fatores que nos influenciam do ponto de vista cognitivo e emocional. E um ponto que é muito interessante é como é que é trabalhada todo o registro de comunidade, portanto, isto é algo que tem sido muito falado, até da forma, principalmente na parte dos escritórios, como é que nós trazemos as pessoas para os escritórios, como é que conseguimos reter talento, como é que conseguimos retornar ao escritório, e há aqui claramente uma diferença entre aquilo que é pré e pós-pandemia, não é? E mesmo no pós-pandemia já há aqui muita evolução. E neste momento, mesmo estando numa situação híbrida, há aqui realmente uma vontade de querer que as pessoas, em alguma proporção, voltem ao escritório, mas também que possam conviver melhor, mesmo quando são outro tipo de ativos ou outro tipo de usos, com outro tipo de usos, não é? No caso do residencial. E este ponto da comunidade é muito interessante, porque é a forma como nós disputamos esta atividade na comunidade, não é? Seja pela via da ação, seja pela via de espaços que temos disponibilizados nos próprios edifícios, os próprios amenities, não é? Que amenities é que nós disponibilizamos nos próprios edifícios, e também na convivência, portanto, mesmo que seja fora do edifício, isso também é avaliado e valorizado. E como é que nós também criamos este espírito de comunidade, portanto, numa situação em que estamos hoje de muito isolamento, não é? E que foi criado muito isolamento, como é que nós trazemos e despoltamos este espírito de grupo e de comunidade?
Este é apenas um slide muito sucinto daquilo que é a WEL V2. Portanto, a WEL V2 é um update da primeira versão do WEL, portanto é já uma segunda versão do WEL. E porquê trazer este slide? Porque há uma atividade e uma vontade muito grande de evolução também destas certificações. Sempre que há aqui situações novas que têm que ser avaliadas, situações diferentes, ou seja, é sem dúvida é um instituto que tem sempre muito presente toda esta evolução, a evolução do mercado, a evolução da atividade, a evolução do que quer que seja, e estão sempre muito atentos a esta evolução. Aliás, um dos pontos que podem ver aqui é que há aqui um acréscimo de pontuação relativamente à inovação e à tecnologia, que é algo que tem vindo a evoluir nos últimos anos e que realmente eles acrescentaram esta nota porque é muito importante ir fazendo constantes updates de acordo com aquilo que são também as dinâmicas de mercado. Porquê certificar? E a certificação não é propriamente algo muito económico, não é? Logo à partida, mesmo até do ponto de vista, por vezes, de investimento nas alterações no próprio edifício. Mas há uma vantagem a médio prazo, há realmente vantagens muito grandes. 90% do nosso tempo é passado em edifícios, portanto, as vantagens não são só vantagens, digamos que comerciais, digamos assim, mas há também toda uma vantagem naquilo que é, naturalmente, o bem-estar mental e físico. E tendo em conta que o nosso tempo é tão passado dentro dos edifícios, há uma importância enorme em que realmente se eleve a qualidade daquilo que é os nossos ativos imobiliários. E aqui sim podemos ter um resumo daquilo que são as maior parte das outras, portanto, e mais uma vez é um resumo, não é, das principais vantagens do ponto de vista tanto de investimento de uma forma comercial como de uma forma, digamos do ser humano, não é? Quais são as principais vantagens de investimento em WEL, neste tipo de certificações e, obviamente, naquilo que é a aposta forte numa melhoria de condições dentro dos espaços. Isto são dados, ou seja, isto basicamente resultou, é um resultado de cerca de 21 estudos que foram feitos, de 60 estudos que foram feitos em 2023, em vários países do mundo, e aqui temos basicamente o resultado daquilo que foi o agrupamento desses estudos, portanto, de comunicação com empresas que investiram em WEL, e realmente qual foi o payback desse investimento. Em saúde, obviamente que isto faz com que haja aqui melhores resultados quando há aqui decisões dedicadas ao WEL, portanto, quando temos aqui decisões para atingir determinados estándares em well-being, isto obviamente depois tem um retorno na saúde, e aqui estamos a falar cerca de 45 pessoas, portanto estamos a falar de um universo de 500 empresas que estão cotadas na Bolsa, portanto top de empresas cotadas na Bolsa, e há aqui um aumento e uma apreciação nestas empresas, em cerca de 45 empresas que foi feito este estudo, há realmente uma apreciação e um aumento entre 30% e 35% naquilo que são empresas que investem em well-being. E há aqui uma apreciação forte quando há este investimento, ou seja, quando temos estas empresas que apostam no well-being assessment, o que acontece é que há essa apreciação também é vista, ou seja, é transportada para aquilo que é cotado na Bolsa, portanto, o investimento depois tem um retorno, mesmo em termos económicos, tem um retorno forte quando se aposta em well-being. E, obviamente, quando estamos a falar no ocupante ou tenant satisfaction, aqui mais numa vertente de escritórios, temos aqui um aumento de cerca de 28% naquilo que é a satisfação dos próprios ocupantes dos edifícios, e obviamente naquilo de 26% quando os ocupantes estão a avaliar aquilo que são as suas condições de saúde quando ocupam os edifícios. Portanto,
Tudo isto, como vos digo, num universo de 60 estudos a nível global, portanto não só nos Estados Unidos, mas a nível global. Este é o resumo que temos de resultados. E aqui, apontando mais aqui naquilo que é a satisfação daquilo que são os empregados, portanto, daquilo que são os ocupantes, principalmente numa via de escritórios, e temos aqui algumas percentagens bastante interessantes que, portanto, estamos a falar de um universo de mais de 50% de empregados que consideram e de ocupantes que consideram que realmente é muito importante ou absolutamente essencial apostar no well-being. E no que é que isso refletiu-se? Refletiu-se que há, portanto, portanto, 84% destes espaços que apostam acabam por ter uma taxa de absentismo também muito, muito inferior, portanto, estão mais protegidos, digamos assim. A nível de coverage de seguros também aumenta a percentagem, portanto, porque quando há este tipo de cuidados, as próprias seguradoras têm isso em conta e acabam por ter aqui um suporte, portanto, oferecem melhores condições a nível de seguros. Temos também aqui um aumento de 78% naquilo que é o conforto da temperatura de trabalho e pronto, e as outras rubricas que vêm aqui que também são extremamente interessantes, portanto 61% naquilo que é a gestão do ruído, uma gestão de ruído muito mais apropriada, e mais um outro ponto interessante que tem a ver com 65% de pessoas que estão mais, ou seja, os protocolos e os programas de preparação para situações de emergência, portanto as pessoas estão muito mais bem preparadas para situações de emergência, porque, mais uma vez, isto é uma certificação bastante holística, portanto este tipo de trabalho, mesmo em fase de pré-certificação, é muito holístico e vai a todos estes detalhes que vêm aqui, mesmo a nível de políticas da empresa que são muito mais claras e transparentes para todos os colaboradores, portanto, que é outro ponto que a certificação trabalha, que é a forma como comunicamos e como, de forma muito transparente, transmitimos a todos os colaboradores como é que isso está a ser construído dentro da empresa. Portanto, isto é algo que é também valorizado pela própria certificação. Em jeito de, obviamente, em jeito de resumo, e a propósito desta questão da comunicação, e esta é a parte mais negativa, de cerca de 34% dentro deste estudo, 34% dos colaboradores não sabe que tipo de políticas e de suporte é que as empresas têm numa perspectiva de saúde e bem-estar. E obviamente que isto é um número ainda muito elevado, portanto isto é um número mais internacional, mas eu diria que aqui em Portugal muito provavelmente estamos muito acima disto. E lá está, voltamos aqui ao ponto da transparência e da comunicação, portanto não só naquilo que é a importância de ativamente trabalharmos naquilo que é estas políticas de bem-estar e de saúde, mas também de forma muito clara haver um processo de comunicação para todos os colaboradores, para que também tornar essa ação mais transparente e mais útil para quem está no seu espaço neste caso, no seu espaço de trabalho. Portugal, e já agora, antes de irmos para aqui para os casos de estudo, que são casos de estudo nossos, portanto, trabalhados pela Savills, em Portugal há cerca de 70 processos a serem já alguns certificados, mas são 70 projetos que estão a ser avaliados, portanto estão em fase de pré-certificação ou avaliados em determinadas premissas, porque depois o WEL tem isto, portanto tem dentro das próprias certificações, tem uma série de redes e de outras situações que podem enverdar, ou seja, mesmo a nível da avaliação de health, mesmo só a nível da avaliação de situações muito, muito específicas, que depois obviamente poderão explorar ou poderão também questionar-nos sobre isso, mas de uma forma muito global há cerca de 70 processos a serem avaliados, sendo que 7 já estão certificados e 3 com a pontuação máxima, ou seja, com o certificado mais alto, que é platina. Obviamente o que é que isto indica? Indica que ainda naturalmente 70 projetos já é ou seja, já é um caminho que se está a traçar, mas realmente ainda há muitos processos ainda que se podem
pôr em marcha, mesmo que seja numa fase de pré-certificação, pode ser muito interessante para uma empresa avaliar em que estado é que está, portanto, e uma pré-certificação acaba por ser bastante mais económica do que a certificação propriamente dita. Indo aqui aos case studies, e como vos dizia no início, a Savills apostou forte nesta área e portanto, temos um grupo do Well integrado naquilo que é a nossa equipa de ESG and Sustainability, que é um departamento que é chapéu da empresa toda, portanto, não só em Portugal, mas a nível internacional temos uma série de profissionais acreditados. Este caso é especificamente aquilo que, ou seja, é precisamente o espaço onde eu estou atualmente, portanto, onde estou a fazer a apresentação, é o edifício onde temos a nossa sede, em Lisboa. O Miguel Bombarda, o edifício Miguel Bombarda 4, que apesar de não ter o certificado, mas cumpriu com muitos dos requisitos a nível do well-being, e muito provavelmente vamos prosseguir vai-se prosseguir com a certificação. O que é que aqui, a nível de o que é interessante ressalvar neste processo é, sem dúvida, toda a parte de monitorização do edifício. Portanto, estamos a falar de um edifício reabilitado, e um edifício reabilitado tem muito mais desafios do que edifícios novos, porque as infraestruturas, muitas delas já são existentes. Aqui, qual foi interessante foi, sem dúvida, dentro daquilo que é o universo do edifício, foi principalmente a criação de amenities no edifício. Portanto, nós tornámos o edifício mais ágil do ponto de vista de entrada, portanto, com uma entrada da rua, mesmo a nível de acessibilidades, que era algo que não existia. Portanto, tem uma entrada direta pela rua. E depois tem tudo aquilo que é amenities, tem balneários, tem salas de reuniões, e tem um espaço para zonas informais de reuniões também disponibilizado para todos os inquilinos do edifício. Tem também zona de parqueamento de bicicletas e tem também naturalmente aqui outro tipo de espaços alternativos. Por exemplo, aqui este espaço é um espaço de entrada, portanto, que é bastante mais amplo do que a entrada anterior. Enfim, há aqui realmente uma disponibilização de amenities do edifício, e também a monitorização. Portanto, todos os ocupantes, quando entram, têm acesso a um televisor que basicamente mostra os parâmetros de qualidade do ar, como é que está a ocupação do edifício, portanto, uma série de parâmetros, mais uma vez, que tornam a transparência na comunicação e que deixa também os seus ocupantes mais confortáveis. No nosso espaço em específico, nós ocupamos 2 pisos. Para além disto, temos toda a utilização de materiais que foi feita, que foi criteriosamente feita, portanto, dentro do nosso escritório, e teve que o ser, para também cumprir com determinados requisitos. E depois também temos toda uma dinâmica de comunidade, que também é interessante ver, toda uma dinâmica de comunidade, e temos também uma equipa, que é a nossa equipa de Empowering Lab, que se dedica especialmente ao talent management, mas também ao mental health, mental and physical. Portanto, temos uma série de rúbricas ao longo do ano que disponibilizamos, e de webinars ao longo do ano que disponibilizamos para os nossos colaboradores. Portanto, lá está este espírito de esta transparência e comunidade, que é muito interessante, e toda a disponibilização de uma equipa que ajuda naquilo que é a evolução e no acompanhamento das pessoas, naquilo que é o seu bem-estar psíquico e físico. Mas também, como vos disse, esta questão do conforto, esta questão dos dados e a monitorização dos espaços de trabalho. Portanto, para além da monitorização do ponto de vista do edifício, depois temos a própria monitorização naquilo que é a agilidade do espaço de trabalho, porque temos uma aplicação onde definimos a ocupação dos espaços. Portanto, esta dinâmica da ocupação dos espaços, que também é muito interessante para quem vem para o escritório. E naturalmente que outras ações dentro daquilo que é o governance, outras ações que são e parcerias que são disponibilizadas, e obviamente que o edifício ganha pontos pelo sítio onde está implantado, porque realmente mesmo a própria disponibilidade à nossa volta, seja de transportes públicos, seja de tudo o que é restauração, outro tipo de retail, não é? Também ajuda bastante nesta questão do melhor posicionamento também para a certificação WELL. Obviamente que agora com o estúdio de pilates no edifício ainda ajuda mais, portanto proporciona aqui também mais uns pontos na questão do bem-estar. E aqui a EMA, que está implantada no Lumnia. O Lumnia é um edifício que é do grupo, portanto, que é da Excel, portanto está naquele grupo de edifícios do Excel. Portanto, o Lumnia tem certificação platina, e nós, para implantarmos a EMA,
tivemos que seguir, a EMA ocupa um piso inteiro no Lumnia, e tivemos que seguir todos estes estándares também de well-being, portanto lá está, não só aquilo que são os requisitos no edifício, mas os próprios requisitos depois no que é o fit-out, e aqui sem dúvida que tudo aquilo que foi criado como para uma utilização de escritório, portanto de postos de trabalho, mas depois tudo aquilo que foi criado dentro do próprio escritório, desde espaços alternativos, espaços auditórios, espaços para situações mais como é um espaço com muito open space, portanto escritórios com muito open space, depois tem que ter estas alternativas de espaços que sejam mais para trabalho de grupo, ou mesmo espaços para reflexão, espaços para brainstorming. No caso da EMA, sendo uma empresa de colchões, também tem aqui zonas pontuais para power naps, que também é muito engraçado, não é? Mas eu diria que o mais interessante é, sem dúvida, também estar implementado num edifício em Portugal que teve esse cuidado, portanto, um promotor que teve o cuidado de investir nessa certificação e, naturalmente, que o próprio edifício oferece fora e dentro do escritório, portanto, tem fora espaços verdes absolutamente incríveis, disponibilizados também para todos os inquilinos, toda a dinâmica de comunidade do edifício, que também é muito interessante de ressalvar. Só para terminar, e tendo em conta estes processos, estes projetos que vos mostrei, há aqui alguns desafios que ainda temos pela frente, e para isso também temos que todos trabalhar em conjunto. Sem dúvida que é, quando estamos a falar de edifícios novos, e aliás, estas certificações platina são para edifícios novos, quando estamos a falar de espaços reabilitados já é mais desafiante, porque as infraestruturas na sua maioria são existentes, e obviamente tem que haver aqui um contrabalanço naquilo que é, portanto, o investimento nas mudanças, nas alterações no próprio edifício, a sensibilização das empresas e dos ocupantes, porque é preciso perceber que não são só as próprias empresas que têm que investir, mas também os próprios ocupantes que têm que perceber que há dinâmicas que têm que respeitar. E obviamente, como é que nós vamos conseguir dar aqui o salto, ou seja, porque tendo em conta que há aqui entidades nacionais que também querem apostar forte, ou seja, que também querem evoluir, é como é que se cria aqui uma dinâmica dentro das várias entidades que acontece, portanto, não só uma certificação internacional, mas temos entidades nacionais bastante competentes, como é que as envolvemos e também como é que criamos aqui, digamos que um bom grupo de trabalho para conseguir toda esta sensibilização, tanto tendo naturalmente esta certificação internacional por base, porque tem aqui critérios muito exigentes e muito interessantes que podem ser perseguidos, mas naturalmente como é que nós com as entidades nacionais conseguimos também trazê-los à mesa e discutir em grupo como é que podemos elevar os nossos estándares e como é que podemos realmente ir mais além naquilo que é este tipo de certificação. E obrigada